Redação Tropical. Olha, de volta com o nosso Redação Tropical. Lembrando que a partir de agora, além do nosso portal tropicalminas.com.br, pelo nosso aplicativo Rádio Tropical Minas, estamos também ao vivo com imagens no nosso Instagram, @Rádio Tropical Minas, e também pelo nosso YouTube, Rádio Tropical Minas. Isso aí, não esqueça de dar o seu like e também, se ainda não segue o nosso canal do YouTube, siga, aperte o sininho das notificações sempre que acontecer o nosso futebol e também reportagens e entrevistas, você fica informado e já acompanha tudo em tempo real. E agora nós estamos recebendo o advogado previdenciário, que é o doutor Gustavo Botelho. Tudo bem, Gustavo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Mário. Um bom dia, Kekel. Bom dia, meu querido ouvinte. Pois é. Bom, hoje nós vamos começar falando de um assunto que não quer calar, que é o golpe, né? O que se fala hoje é golpe do advogado, é tudo quanto lá tem golpe, né? E vamos falar então da atenção que as pessoas têm que ter com o golpe do INSS. Esse é um assunto muito importante. Eu queria parabenizar a rádio aqui, porque recentemente fez um post, uma publicação relacionada ao golpe do falso advogado. A OAB de Patinga, ela tem feito uma divulgação ampla nesse sentido. E com relação ao INSS, meu querido ouvinte, meu segurado do INSS, a informação que eu quero passar para você nesse momento é o seguinte: o INSS não faz ligações, o INSS não manda WhatsApp, o INSS não manda e-mail e o INSS não vai à sua casa. Tome cuidado. Ao menor sinal de golpe do INSS, nesse sentido, procure a agência do INSS, procure um CRAS mais próximo da sua residência e até mesmo procure um advogado e as autoridades policiais. A única forma de resposta que o INSS tem no e-mail é com relação quando você faz um pedido no Meu INSS ou ligando no 135 e você recebe ali a confirmação daquela solicitação, mas não são feitas nenhum tipo de tratativas por essas mídias. Agora, o que um segurado nunca deve fornecer ao receber algum contato suspeito, né? No caso de informação. Principalmente, ele não pode fornecer ali seus dados bancários. Um golpe que está sendo aplicado atualmente é o seguinte: pessoas se passam por servidores do INSS ou até mesmo por instituições financeiras, falando que a pessoa fez uma contratação de um empréstimo e a pessoa desconhece aquela contratação e automaticamente o golpista fala assim: mas tem uma forma de cancelar esse empréstimo. Aí, por meio de uma videochamada, de uma ligação, esse golpista ele tem acesso à conta bancária do segurado ali do INSS e consegue fazer as transações bancárias. Então é não fornecer nenhum tipo de dado bancário, não fazer nenhum tipo de videochamada, não fornecer foto para contratação de empréstimo, porque infelizmente muitas pessoas têm sido vítimas desse tipo de golpe. Quando vai ver lá a folha de pagamento, além dessa questão que aconteceu no rombo da Previdência agora da CPMI do INSS, das associações com descontos indevidos, acontece de encontrar ali empréstimos que esse segurado não fez. Se for o caso, se isso acontecer, pode procurar um advogado, um profissional, um especialista dessa área e ingressar com uma ação judicial contra as financeiras, porque a financeira vai ter que comprovar no processo que de fato foi ela que fez aquela validação daquele contrato com o cliente. Se ela não conseguir comprovar que esse contrato foi feito de uma forma válida, o cliente vai ter, né, o segurado vai ter o retorno daqueles valores e até mesmo uma indenização. Que tipo de promessa os golpistas costumam fazer ao entrar em contato, né, com a vítima? No caso, eles vão dar um exemplo. Você tem um aumento de benefício. Aí a pessoa, né, na hora, uma revisão, aí começa a se preocupar. O que acontece? Quando se coloca ali a possibilidade de ganho financeiro rápido, fácil, desconfie. O golpista, ele pega muito por essa parte. Exemplo, o golpe do falso advogado, ele coloca ali que a pessoa recebeu tantos mil numa ação, mas que para poder ter acesso àqueles valores, teria que pagar um valor do imposto de renda. Com relação ao segurado do INSS, é muito vinculado a essa área do empréstimo bancário. É colocada ali uma proposta de um valor que é atrativo pro segurado. Muitas das vezes o segurado ali, ele não consegue ajustar ali o seu benefício de um salário mínimo, ele acaba achando que aquilo é interessante para ele no momento e acaba caindo no golpe. Outros, em certos momentos,
nem sabe que estão realizando ali uma transação financeira, né? Então, às vezes pela falta de manuseio com o WhatsApp, da forma como conduz, então é interessante sempre ficar atento, nunca aceitar nenhum tipo de serviço por esses meios. Se precisa fazer uma contratação de um empréstimo, a minha sugestão é que procure uma financeira física mesmo, ou até mesmo outras estabelecidas, bancos, instituições bancárias com aplicativos próprios para isso, não por meio de mensagens pelo WhatsApp. Desconfiar de qualquer mensagem recebida pelo WhatsApp, que na maioria das vezes é golpe. E, por exemplo, as pessoas têm que ter esse conhecimento, porque quando recebe esse tipo de contato, até mesmo saber se existe algum custo ou taxa, né, para revisões ou algum tipo de processo do INSS. Exatamente, é importante o cliente ficar atento a essas questões, porque primeiro, desconfiar. Se entrou em contato, infelizmente, é algum tipo de interação maliciosa. Porque quando a gente precisa contratar algum tipo de empréstimo, o interessante é que a gente procure as financeiras da nossa confiança. Então, é desconfiar mesmo. Não passar nenhum tipo de dado, CPF. É porque, na verdade, os golpistas já estão munidos dessas informações. Por isso que as pessoas acabam caindo no golpe. Quando eles entram em contato, eles já sabem ali o número do seu benefício previdenciário, eles já sabem seu CPF, seu endereço, eles pedem para confirmar informações. Então, assim, é muito importante desconfiar e não fazer nenhum tipo de contratação. Principalmente não fazer ligações por videochamada, não tirar fotos, porque depois a pessoa acaba caindo na contratação de um empréstimo que ela não fez e o dinheiro nem tá na conta dela. Doutor, o senhor falou agora que é uma coisa importantíssima. A instituição bancária, ela já sabe, né, que a pessoa vai se aposentar. E aí começa a oferecer os empréstimos, né? Acontece isso. Então, sai de dentro do INSS, doutor? Porque como é que as instituições sabem? Obtém essas informações. Exatamente. Isso eu já vi acontecer diversas vezes. Às vezes o benefício nem saiu lá no meu INSS a procedência, mas o segurado já está recebendo ali uma ligação, uma mensagem da financeira das instituições bancárias. E nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados. Os dados precisam ser preservados. Mas há indícios que, infelizmente, pessoas de dentro do INSS vendem esses dados para terceiros, instituições bancárias, para que esses contatos telefônicos sejam feitos. Então, existe, de fato, esse tipo de vazamento de dados. Infelizmente, isso precisa ser melhor apurado, precisa ser melhor estudado o sistema de segurança, de verificação da concessão dos benefícios, porque é uma informação privada, é uma informação que precisa ser cuidada, tratada de uma forma melhor. Então, o governo ele precisa estudar mecanismos melhores para que esses dados não sejam vazados, porque automaticamente a pessoa já começa a receber ligações oferecendo empréstimos. O INSS ou a Polícia Federal, né, tem registrado aumento nesses golpes? Tem. Com certeza. Com o aumento, né, do uso da internet, desses mecanismos de aplicativos, principalmente depois da pandemia, a população, de modo geral, ela está muito inserida nesse meio. Então, tem acontecido um aumento expressivo de número de golpes nessa área. Tanto que o governo tem feito várias iniciativas nesse sentido. Quando você vai até uma agência do INSS, você vê uma placa lá avisando que o INSS não faz meio de contato por aqueles meios. Os próprios atendentes do INSS informam, fazem esse alerta. Então, esse momento que nós estamos aqui agora, dando essa informação para a população, é uma forma de alertar. Olha, cuidado com os golpes na internet, que a tendência é aumentar cada vez mais. Tem alguma pergunta, Kekel? Eu tenho uma pergunta também, é uma coisa minha, né, pessoal. Sabe que eu tenho a impressão, doutor, é o seguinte: a gente fala-se muito em INSS, não é de hoje, né? Agora teve essa bomba aí, desse rombo todo, mas sempre se fala, e já teve outras fraudes, a Georgina, não era? Georgina, pois exatamente. Enfim, que pegou milhões e milhões de reais. Sabe qual é a impressão que eu tenho? Se mexe tanto com essa previdência no Brasil. Sabe aquele puxadinho que a pessoa constrói? Aí ela fala assim: agora eu vou fazer um banheirinho aqui em cima. Agora eu vou fazer uma garagem ali do lado. Aí é
tanta coisa dentro dessa Previdência, tanto puxadinho, tanta lei nova, que é um troço assim que ficou, parece vai cair a qualquer momento, aquele puxadinho que já não tem mais arquitetura nenhuma, é uma bagunça, né, generalizada. Essa é a minha impressão em relação à nossa Previdência. É tanta mudança, é tanta leizinha, é tanta coisinha que acontece que eu acho que já perderam até o rumo, não se sabe como é que tá essa Previdência. Porque a gente, por exemplo, assim, não vê falar em Previdência em outros países, né, com escândalo, com tanta coisa como é a nossa. O que acontece? A expectativa de vida do brasileiro, ela aumentou. Então, com isso, né, a quantidade de pessoas que serão beneficiárias do INSS aumenta cada vez mais. A reforma da Previdência, lá em 2019, ela foi proposta com essa iniciativa, que se não tivesse a reforma naquele momento, seria insustentável a manutenção do INSS. Só que a gente vê coisas acontecendo, como esse rombo que aconteceu agora recentemente, e até mesmo outras questões, por exemplo, a questão de deixar de cobrar INSS de grandes empresas, cobranças que deveriam ser feitas. Então, assim, o INSS deveria focar nessas questões de fontes de renda, deveria, de fato, ter um mecanismo melhor de segurança num instituto tão importante para a população. Porque já imaginou um idoso ali que mensalmente já recebe R$ 1.518? Às vezes o dinheiro não dá para fazer tudo. E aí ele tem uns R$40, R$50, R$100 de desconto que ele nunca fez de uma associação. Então é algo lamentável, é algo que gera muita revolta. Então a população precisa se mobilizar nesse sentido, a gente precisa escolher melhor os nossos governantes. Eu acho que a população precisa ter essa consciência, porque de fato a gente precisa de uma mudança, porque conforme bem falado aqui, esses rombos na Previdência, essas questões todas não são de agora, já acontecem há muitos anos. E com relação à questão, por exemplo, até mesmo de fraude, não sei se vocês já ouviram, né? Tem pessoas aí que recebem benefício previdenciário e tá correndo até maratona. A pessoa aposentou por invalidez, por um problema cardíaco. Então, qual que é o nosso papel nesse momento? Você viu uma pessoa, sabe que ela tá aposentada, afastada do INSS e ela tem condições de trabalhar? Denuncia. Faça uma denúncia anônima. Fala assim, fulano, liga lá no INSS, tá trabalhando, ele não precisa receber esse benefício, porque ele tira a oportunidade de outras tantas pessoas que realmente precisam. Eu vejo várias perícias no INSS, a pessoa chega ali numa situação lamentável, realmente não tem condições nenhuma de trabalhar, e algo que era para ser deferido ali no INSS, na agência, é indeferido na perícia, e depois tem que entrar numa ação judicial, que demora um certo tempo. Então, assim, acho que a gente precisa também olhar o nosso lado, né? E fazer denúncias quando a gente vê alguém recebendo um benefício de forma indevida e fazer a nossa parte. Isso faz perder até a própria credibilidade com a instituição, porque além dessas fraudes, né, tudo isso que aconteceu, esse rombo, e ainda tem essas questões que a gente vê pessoas que não precisam receber algo e recebem, peraí, cadê a competência? Né? Com tanta gente em fila, precisando, né? E a gente coloca em questão os profissionais ali. Também já é questão da educação do brasileiro, né? O brasileiro recebe Bolsa Família sem ter ninguém na família, né? E tem o famoso jeitinho brasileiro também, né? Nesse aspecto, você percebe que quando chega a ter condições de ter alguma coisa lá na frente do poder, aí que vem a corrupção, aí vem isso tudo, porque tá meio que inserido, infelizmente, na cultura, né, de certa forma. Lógico que nós temos muitas pessoas honestas no país, então, diante dessas pessoas honestas, essas sim devem ocupar os cargos de governo, de liderança. A gente deve buscar essa formação de líderes nessa área. Aí vem aquela questão que eu falei agora do puxadinho. Não seria porque, por exemplo, quando se fez a reforma da Previdência, ter sido uma reforma, por exemplo, assim, vou abandonar aquela plataforma, vou fazer uma plataforma nova, é igual um veículo quando nasce novo, vou fazer tudo novo nele, chassi novo, tudo novo, né? Foi pego aquela antiga Previdência e feito uma reformulação nela. Não seria melhor ter pensado nisso, né? No futuro, que a população vem tendo mais tempo de vida, né? Porque o exemplo aqui que eu vou perguntar para você agora, quantas vezes por mês você estuda porque no dia seguinte se muda alguma coisa na Previdência? Não é verdade isso? É o tempo todo, diariamente, são vários decretos. Aí. Agora, com relação a essa questão da reforma, a gente precisa considerar, a título de exemplo, em Portugal, a idade mínima para a aposentadoria é 66 anos. Então, algumas coisas precisaram ser alteradas porque, de fato, tem essa necessidade. Por exemplo, a mulher agora, a idade mínima para se aposentar é os 62 anos. A do homem continua sendo a 65 anos. Com relação a pessoas dos trabalhadores rurais, isso não foi alterado, não foi influenciado. Agora, uma questão que me trouxe grande revolta com essa reforma
é a questão do benefício da pessoa que aposenta por invalidez. Antes o cálculo era 1, agora é 60%, o que traz grandes prejuízos. Porque se a pessoa está doente, não tem condições de trabalhar, entende-se que aquele valor que é a contribuição dela, a média das contribuições, é para ajudar na medicação, no remédio, no plano de saúde. Então isso para mim tem algumas críticas da reforma, mas alguns pontos da reforma eram de fato necessários. Não, concordo, porque também é o seguinte, o INSS também é usado como plataforma política, né, doutor? Sim, com certeza. A gente sabe, né, que vai entra um governo e fala, não, ó, o governo vai, se estuda, faz um critério para saber, ó, se não aumentar, o tempo de vida do brasileiro aumentou, tem que ser feito isso, senão vai quebrar de vez a Previdência, né, e tal. Aí entra o outro e fala para, né, fazer uma medida popular e tal, não, vamos baixar a idade de novo, porque não sei o que e tal, sem medir as consequências para um futuro, né? Porque a gente sabe que se não tiver uma ação feita tudo certinho, quebra a Previdência. Exatamente. E a minha orientação para a população é não confiar apenas no INSS, é buscar outros mecanismos de previdência privada, investimentos. Se a pessoa, por exemplo, trabalha com MEI, ela precisa entender que no MEI, especificamente, se ela paga 5% do salário mínimo, ela vai aposentar com o salário mínimo. Então ela precisa entender que ela pode buscar outras formas de contribuição, fazer um planejamento previdenciário enquanto está novo, para analisar como que vai ser o futuro dessa pessoa, qual vai ser o valor médio mensal de recebimento. Então, às vezes o brasileiro não tem essa preocupação, enquanto tá novo, ali nos seus 25, 30 anos, preocupar com o futuro. Olha, o que eu posso me programar pro meu futuro para eu não depender apenas de um salário mínimo da Previdência, porque se a gente for olhar outros países, um salário mínimo dá para manter as coisas do dia a dia. Agora, aqui no Brasil, o que acontece? A gente vê o aposentado, ele aposenta e continua trabalhando, ele continua no mercado de trabalho. Agora, como que o cidadão pode consultar aí, né, o seu tempo de contribuição e a sua situação previdenciária? É uma pergunta muito interessante, porque é interessante todo cidadão aqui consultar se a empresa está fazendo os devidos repasses das contribuições previdenciárias. Acontece da pessoa chegar lá nos seus 65 anos, tem que ter pelo menos 180 contribuições, que são 15 anos, e vai ver a empresa não fez as contribuições previdenciárias. Teve ali o desconto mensal no seu contra-cheque e não teve os repasses. Então a forma hoje, bem atualizada, prática, para acessar essas informações é através do Meu INSS. A pessoa vai baixar o Meu INSS no seu telefone, vai colocar a senha do Gov lá e vai acessar o CNIS, que é o Cadastro Nacional das Informações Sociais. No CNIS, ela vai ter todas as contribuições que ela fez no curso da vida. E ela vai ver se tem alguma contribuição abaixo do salário mínimo, se tem algum período faltando, se tem algum período que era para ser considerado atividade especial e não foi considerado. E lá no Meu INSS tem um link chamado Simulador de Aposentadoria. Esse simulador, ele não é preciso, ele contém algumas falhas, que é necessário você procurar um advogado, um profissional para analisar se está certo, mas ele te dá um vislumbre do seu benefício previdenciário, quanto tempo falta para se aposentar, valores. Então é interessante acessar o Meu INSS para ver se a empresa está fazendo as contribuições previdenciárias, se está em dia. Caso a empresa não esteja fazendo esse pagamento, ou até mesmo do FGTS, isso é causa de rescisão indireta do contrato de trabalho. E ela pode fazer o simulador da aposentadoria, ver quanto tempo que ela tem de aposentadoria, qual que é o valor que ela vai receber ao se aposentar. Então é bem interessante esse aplicativo, ele é muito fácil o acesso, esse é um avanço importante, que foi essa questão da inovação, e a maioria dos procedimentos hoje são feitos por meio dele. Excelente. Kekel, vamos fazer um intervalo rapidinho? Vamos. Que aí na volta a gente continua aqui com o Dr. Gustavo esclarecendo mais dúvidas. Exatamente, tocando até no assunto que a gente estava conversando em off, né? A questão é de quem opta, né, por receber essa devolução, né, do que foi, vamos usar a palavra assim, roubado, né, fanado, né? Foi. Na questão da aposentadoria, desse golpe do INSS, né? Essa pessoa, por exemplo, assim, ela no futuro não pode entrar com ação nenhuma mais, né? Exatamente. Vamos falar no próximo bloco? Vamos falar no próximo bloco, né? Uma pergunta pertinente aí, tá bom? E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, faça através do nosso WhatsApp 995139696. Deixe lá a letrinha P pra gente poder identificar, não é, Mayra? Isso aí, com mais facilidade a sua pergunta. Exatamente. Voltamos depois do intervalo comercial. Onde você estiver, sintonize aqui, não tem pra ninguém. É demais a Tropical.
Redação Tropical. De volta com o nosso Redação Tropical nessa manhã de terça-feira, aqui. Olha, lembrando que estamos ao vivo pelo nosso portal tropicalminas.com.br e também pelo nosso aplicativo Rádio Tropical Minas e as nossas redes sociais no Instagram e também no nosso YouTube Rádio Tropical Minas. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e apertar o sininho das notificações, hein? Tá bom? Olha, nesse sábado, dia 4, é o dia da biometria. Todos os cartórios eleitorais da nossa região estarão abertos para o plantão das 9 às 17 horas, para que você possa fazer a sua biometria. Esse processo garante mais segurança nas eleições. Aproveite o plantão deste sábado. De volta com a nossa entrevista aqui com o Dr. Gustavo Botelho, advogado previdenciário, Mayra. Por falar em biometria. Pois é, né? É importante, até porque algumas pessoas têm dúvida em relação a isso. Parece que vai ter uma exigência da biometria a partir de agora para quem é aposentado ou pensionista, né? Excelente pergunta, Mayra. Em julho desse ano, de 2025, teve um novo decreto, conforme foi perguntado aqui. A INSS tem constantes atualizações, decretos e tudo mais. E aí, nesse decreto, passou-se a exigir a biometria do segurado INSS. Mas calma, você que está aqui nos escutando, não precisa ir para o INSS, para a agência, para o CRAS nesse momento. O que você precisa entender é que o governo vai usar o cruzamento da base de dados. Se você já realizou a sua biometria perante o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, você já vai estar lá aparecendo no sistema. Então vai ter esse cruzamento de dados, vai ter um prazo para implementação. As pessoas ficam preocupadas com relação à suspensão dos benefícios. Isso. Então, se o segurado for convocado, aí sim, ele deve comparecer, vai ter um calendário para fazer a convocação dos segurados que precisam de fato comparecer. Mas nós temos, por exemplo, a CNH digital, que a pessoa já tem ali um cadastro feito. Então são várias bases de dados, conforme foi anunciado aqui agora há pouco, né, o plantão dos cartórios eleitorais com esse fim. Então, assim, a minha orientação é que você faça a sua devida atualização com relação à questão de votar, eleitoral. Fazendo isso, você vai estar ok com a questão da Previdência. Ótimo. É o questionamento aqui do nosso ouvinte, né? O Geraldo de Caravelas, em Ipatinga. Geraldo, bom dia, viu? Olá, Kekel. Olá, Mayra. Bom dia a você e todos os ouvintes. Aqui é o Geraldo Gondo do Caravela. Eu não peguei a programação desde o início. Eu gostaria de pedir informação a respeito da prova de vida, se é necessário ou não, porque uns falam que sim, outros que não. Eu já agradeço, obrigado. Uma excelente pergunta, meu querido ouvinte. Essa questão da prova de vida, ela é bem pertinente, porque existe a falsa ideia que a prova de vida está suspensa. Não está. O que acontece é que o governo está fazendo cruzamento de dados. Eu falei aqui agora há pouco do meu INSS. Se você tem o seu selo ouro, que tem ouro, prata e bronze, significa que você apresentou documentos que comprovam que você está vivo. Você colocou ali um aplicativo bancário, que você faz constantes movimentações. Então existe esse cruzamento de dados que o INSS recebe, que não precisa convocar a pessoa para a prova de vida. Mas, se for necessário, você vai receber a notificação e terá que comparecer à agência. Mas até o momento, por vários... a questão do TSE, biometria, a questão da CNH, a questão do selo ouro lá, se você, por exemplo, você loga com a sua conta bancária. Então isso aí já são aspectos que demonstram que você está vivo. Então, o que você faz perante o governo, ali o Gov, se você faz algum atendimento perante o INSS, se você comparece, você já está ali garantindo a sua prova de vida. Então, não está suspensa a prova de vida, ficar suspenso se for convocado, mas toda transação que você faz perante o governo já está ali comprovando que você está vivo. Tem mais dúvidas aí, né, Kekel? Temos aqui a Ana Santana do Paraíso. Bom dia, Ana. E ela fala o seguinte: sou empregada doméstica, tenho direito ao abono salarial, doutor? O que acontece? Com relação à questão da empregada doméstica, ela não tem direito a esse abono salarial. Então ela tem que ter essa ideia, ela não tem esse direito. Só que se ela for contratada, de carteira assinada, tem os direitos ali da contribuição previdenciária que precisa ser feita todos os meses. Muito bem, vamos aí a mais uma dúvida. Nossa amiga Neuzinha. Neuza de Cava Grande. Alô, Neuzinha, fala com a gente. Bom dia, Kekel e Mara. Bom dia, eu Neuzinha. estou escutando aqui vocês conversando aí com o menino, com o moço aí do Doutor Gustavo. né? Olha, eu conheço duas pessoas que me Cava Grande, recebo
é encostado e trabalha para os outros, trabalha e recebe o salário, né? Salário normal do dia a dia. O contratado recebe mais do que o fichado. Aí eu tô com uma conhecida minha, ela usa uns 40 tipos de remédio. Ela não tem condições de pagar ninguém para ajudar ela. Ela cuida de neto. E ela tá lutando para entrar nisso aí, quando está ganhando que não precisa, né? Uhum. Me explica aí, me dá um resultado aí para me passar para ela. Até que já tem mês que ela consultou, já está esperando ela ser mandada para aí, quando está trabalhando e ganhando 2, 3 salários. E não precisa, sabe? Pelo que eu entendi, acho que ela deve estar esperando passar pela perícia, não é, doutor? E a outra que ela contou o exemplo, a pessoa está encostada e trabalhando Foi fora. o que nós comentamos aqui. Bom dia, Neuza de Cavagrande. O que acontece? Primeiro, precisa entender se essa sua colega ela é segurada do INSS. Se ela contribuiu com o INSS, ela tem direito ao auxílio-doença, que depois da reforma começou a ser chamado de auxílio por incapacidade temporária, ou até mesmo a sua aposentadoria por invalidez. Ao fazer essa perícia, ela precisa apresentar um laudo médico com o CID, com o Código Internacional da Doença. O médico precisa escrever que a pessoa não está incapacitado para o trabalho, precisam ter exames complementares. Agora, se a pessoa não tem a qualidade de segurado do INSS, não contribui com o INSS, se a renda per capita dessa pessoa for inferior a 1/4 do salário mínimo e ela estiver doente há mais de 2 anos, ela consegue receber um benefício assistencial, que é o BPC LOAS, ou se ela também tiver 65 anos. Então, para receber o BPC LOAS, precisa ir no CRAS, passar pela entrevista social para ver se o critério da renda atende e apresentar também a documentação médica. Se tiver tudo ok, a pessoa vai receber o benefício. Então, são essas duas saídas. Ora pelo INSS, com auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ora o auxílio assistencial, que é o BPC LOAS. Então, precisa entender em qual desses critérios ela se enquadra. O que acontece é que muitas pessoas que estão inseridas nesse meio rural, elas geralmente não fizeram contribuições previdenciárias. Então, ela teria direito a essa questão do BPC LOAS. Se ela conseguir comprovar que ela sempre esteve ali inserida no meio rural, se ela é uma trabalhadora rural, ela também pode analisar a possibilidade de receber a sua aposentadoria rural, que para mulheres é com 55 anos e para homens com 60 anos. Temos uma pergunta aqui da nossa Rufina São Vicente da Estrela, em Raul Soares. Ela fala o seguinte: olha, moro na roça, tenho 53 anos e pago INSS já desde os 12 anos de idade. Vou aposentar, doutor? Olá, querida ouvinte, Rufina. O que acontece? O critério da idade para a mulher se aposentar no meio urbano, já que ela está fazendo contribuições previdenciárias aí, né, é 62 anos. Então, quando ela tiver 62 anos e tiver no mínimo 15 anos, né, que são 180 contribuições, ela vai conseguir, de fato, a sua aposentadoria. Agora, se ela conseguir comprovar que ela é trabalhadora rural, que antes desses 12 anos ela não contribuiu com o INSS porque estava ali na economia da subsistência familiar, porque não basta só estar inserido no meio rural, não pode trabalhar para um grande agricultor, ter criações, é ali o arroz, o feijão para o dia a dia. Então, se ela conseguir a documentação dessa época, que é interessante validar, ela consegue reconhecer esse tempo como contribuição. Nós tivemos uma reforma da Previdência, no qual, anterior à reforma da Previdência, as pessoas conseguiam se aposentar apenas pelo critério, por exemplo, se tivesse 30 anos de contribuição a mulher e no mínimo 48 anos de idade, conseguir a sua aposentadoria. Após a reforma da Previdência, tem as regras de transição. Então, nesse caso, precisa ser analisado o caso dela. Mas se ela continuar com as suas contribuições, é interessante ela entender que se ela precisar de afastar do INSS por uma questão de doença, ela vai conseguir afastar. E se ela precisar se aposentar com 62 anos, ela vai ter as contribuições válidas ali, que precisa mais 3 anos. Muito bem. A Margarete aqui do Giovannini, né? Ela falou, tem o seguinte: eu tenho 62 anos, contribuo com o INSS, sou deficiente visual, recebo BPC. Estou usando tá usando um celular emprestado aqui.
Pois é. Aposento no ano que vem com 15 anos pagos. Posso converter o BPC para aposentadoria imediato? Porque não posso ficar sem pagamento se demorar para sair a minha aposentadoria. Na verdade, quem tá usando é a Lourdes. A Lourdes, desculpa. Isso. Lourdes Maria tá usando o celular da Margarete. Agora entendi. Obrigada pela minha visão, que eu tô vendo de longe. Isso. Olá, minha querida ouvinte. O que acontece? Com relação ao BPC LOAS, se a pessoa é beneficiário do LOAS, ela não contribui com o INSS com o pagamento de um salário mínimo. Mas existem outros tipos de contribuições para aquela pessoa que não trabalha, o facultativo, o autônomo. Então pode ser esse o caso. Não é automático, né? Então ela, para se aposentar depois dos 62 anos, ela precisa ter ali as suas 180 contribuições validadas. Tem que ver como que foram essas contribuições, em qual código ela contribuiu, para não ter um conflito. Porque a minha alerta aqui é se depois que ela aposentar por idade, depois dos 62 anos, né, o INSS vir cobrar esse tempo que ela recebeu o BPC LOAS e ver como, às vezes, se foi de forma indevida. Então é interessante, nesse caso específico, ela procurar um profissional, um advogado e fazer uma avaliação se tá tudo ok com as suas contribuições, até mesmo antes de ingressar com esse pedido de aposentadoria. Requer uma avaliação aí, uma análise específica. Doutora a Márcia Gomes, Córrego Alto, Fabriciano, ela questiona o seguinte: gostaria de saber por que a empregada doméstica não tem direito ao PIS. Então, essa questão da empregada doméstica não ter direito ao PIS, durante muitos anos a empregada doméstica não tinha direito às contribuições previdenciárias, não tinha uma série de direitos. Então foi promulgada a lei ali das empregadas domésticas e não foram contempladas. Então uma questão mesmo legislativa que carece de ter na lei, aplicação na lei. Então realmente não tem esse direito. Muito bem. Doutor, é uma pena que o tempinho tá acabando, pois né? E eu queria que ele respondesse aquela pergunta que deixamos aí no intervalo, antes de sairmos pro break, justamente a questão das pessoas que optaram, né, por receber aí a restituição do rombo no INSS, né? As pessoas que foram lesadas por esse rombo, elas recebem, mas também abdicam de outros questionamentos, né? No caso até da questão judicial, doutor. Essa é uma questão muito importante. Primeiro, nós precisamos perceber, analisar que esse rombo não é de agora. Ele já vem sendo aplicado há muitos anos, só que os segurados, os pensionistas, aposentados não percebiam. Então, primeira coisa que quem está nos ouvindo aqui precisa ter ciência. Acesse o seu extrato lá no meu INSS, o seu benefício previdenciário. Se você vê alguma contribuição sindical e você não aprovou, não atualizou essa contribuição, procure um profissional para te dar uma devida orientação. Procure o INSS, procure um advogado. Aí você tem 2 passos. Você pode ir até a agência dos Correios, que o governo deu essa abertura, até o INSS, ou ligar no 135, ou no meu aplicativo, e solicitar a restituição desses valores. Durante muitos anos, existiam ações judiciais nesse sentido, nas quais os sindicatos eram obrigados, além de fazer a restituição dos valores que foram descontados indevidamente, pagar uma indenização por dano moral. E foi-se apurado que o INSS também deveria pagar essa indenização por dano moral. Então, o que o governo entendeu? Vamos suspender todos os processos judiciais e o segurado que optar por receber essa restituição é só dos valores, tá, gente? Não tem um dano moral. Ele fica impedido de ingressar com qualquer tipo de ação contra o INSS, porque agora as associações, esses sindicatos estão sumindo, desaparecendo, então ele fica impedido de ingressar com qualquer tipo de ação. E se ele tiver qualquer ação em curso, ele precisa conversar com seu advogado, precisa conversar com o profissional para ver se realmente é interessante, porque os processos no momento estão suspensos. Mas quando eles voltarem, de fato, né, existem condenações, não somente a restituição dos valores por danos materiais, a questão dos danos morais também. Então ele precisa ter essa atenção. Vou receber a restituição dos meus valores de forma imediata, porque está sendo bem rápido? Vai, só que ele abre mão de pleitear qualquer direito indenizatório no futuro. Uhum. Muito bem. Muitas pessoas mandaram perguntas, infelizmente não vamos ter tempo, né, pra conferir todas. A gente pede pra chegar um pouquinho mais cedo, mas a gente vai fazer o seguinte, vai passar pro doutor aqui, né, os contatos certinho, e vocês tiram as dúvidas diretamente com ele. Deixa eu deixar só um tempinho pra gente responder aqui da Patrícia aqui, porque é um questionamento aqui pertinente. Ela falou o seguinte: olha, a minha pergunta é, eu pago INSS, aquele baixa renda, né?
já tem 5 a 6 anos. Estou para fazer uma cirurgia. Agora, será que consigo auxílio? Olha, muito pertinente essa pergunta, que bom que ela foi feita. A pessoa que paga o benefício previdenciário de baixa renda, que é o de 5%, ela precisa estar ali no CAD único, porque se ela não estiver no CAD único, essas contribuições não terão validade, não serão validadas. Então, para ela ter certeza disso, é importante ir até um advogado e ele vai analisar se de fato, lá no CNIS dela, as contribuições estão ok. Porque se elas não estiverem, nesse extrato das contribuições, vai ter uma sinalização lá, que o valor que ela pagou da contribuição é abaixo do salário mínimo. Aí significa que ela não está contribuindo com a Previdência da forma certa. E tem como resolver isso, tem como fazer uma complementação do valor que faltava, ou até mesmo ir até o CRAS e atualizar a sua renda, ver que realmente se enquadra no baixa renda, que são as pessoas que na renda ali no grupo familiar é 1/4 do salário mínimo. Então a pessoa não precisa pensar assim, vou pagar baixa renda, 5% tá tudo certo. Não. Precisa estar ali inserido nas pessoas de fato que estão cadastradas em algum programa social do governo. Se a pessoa automaticamente já recebe Bolsa Família, algum tipo de auxílio na conta de luz, aí ela já tá ali mesmo validada, mas precisa avaliar o CNIS dela para ver se tá tudo certo. Maravilha. Olha, se você perdeu algum questionamento, alguma parte dessa nossa entrevista, lembrando que ela vai estar na íntegra no nosso portal tropicalminas.com.br, não é, Mária? Isso, já você confere ela lá na íntegra. Bom, nosso Redação Tropical vai ficando por aqui, agradecendo em muito a presença aqui do Dr. Gustavo Botelho, advogado previdenciário, pela sua prestação de serviço aqui com a gente no Redação Tropical, viu, doutor? Kekel, Mayra, muito obrigado por estar aqui esclarecendo a população. Eu entendo que como advogado a gente precisa ter esse papel de fornecer informações, alertar, realmente orientar a população. Muito obrigado, meu querido ouvinte. Qualquer coisa estou à disposição. As minhas redes sociais é Gustavo Botelho Silva, @meu Instagram. E qualquer coisa, sempre que necessário, estou à disposição. Muito obrigado pelo convite, agradeço e até uma próxima oportunidade. Com certeza. Obrigado, Gustavo. Obrigado, doutor. E é importantíssimo, né, saber esclarecer, porque é muito complicado essa previdência nossa, viu? Confesso que, olha, bato palmas, né, pro doutor aí, porque realmente a cada dia tem uma novidadezinha, se não ficar atento, né? É muito ampla, né? Perde o rumo, né, doutor? Exatamente. Bom, olha, Mayra volta logo mais às 11 horas da manhã no nosso Repórter Tropical, para deixar você muito bem informado, certo, Marinha? Isso aí, até mais. Tá chegando, gente, um Bom Dia Tropical com muita música bonita, interação, tem fofoca com o Leão Lobo e, claro, informação também pra você, viu?